Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedientes, e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós temos aqui na liturgia de hoje 2 nascimentos, frutos de milagres. O nascimento de Sansão, no Antigo Testamento, e o nascimento de São João Batista, no Novo Testamento. Esses nascimentos, como também poderíamos lembrar aqui o nascimento do patriarca Isaac, filho de Abraão e Sara, poderíamos lembrar aqui o nascimento do grande sacerdote, juiz e sacerdote Samuel, filho de Ana.
Esses nascimentos milagrosos significam uma profecia sobre o nascimento virginal de Jesus. No entanto, há uma diferença significativa não, mais do que significativa. Há uma diferença fundamental. Qual seria a diferença fundamental? O patriarca Isaac, o juiz Sansão, o sacerdote e juiz Samuel e o próprio precursor do Messias, João Batista, nasceram de um milagre, no entanto, de modo natural. Foi a união amorosa de um casal, de Abraão e Sara, dos pais de Sansão, dos pais de Samuel, de Zacarias e Isabel. Foi a união amorosa de um casal que fez com que eles nascessem. O milagre aqui está onde? O milagre está no fato que a mãe já era anciã, fora de idade de gerar a vida. Tanto que Isabel, ela se escondeu por 5 meses. Ela se escondeu provavelmente por vergonha. Mesmo sendo a gravidez uma ação de Deus em seu favor. E ela tinha consciência, ela conviveu com essa crise, digamos assim, interior. Por um lado, ela estava feliz da vida, porque Deus a retirou da humilhação pública. Vejam só, na época, a cultura machista da época fazia com que todo casal estéril, a culpa era da mulher, nunca era do homem. A culpa era da mulher. Aí você pensa, Zacarias, um grande sacerdote do templo, um homem fino, inteligente, entendido na Sagrada Escritura. Ela também fiel aos mandamentos. Um casal religiosamente perfeito não consegue gerar a vida. Por quê? Porque a mulher é amaldiçoada. Havia essa vergonha pública sobre Isabel. E quando ela recebe, por meio do próprio Zacarias, em sinais, ou ela percebe no seu próprio corpo que estava grávida, por um lado ela fica feliz. E ela diz, o Senhor tirou a minha vergonha. Por outro lado, ela não consegue se expor, por causa da situação. Então, há o milagre, mas é um milagre que acontece por meio de uma via natural. Em Jesus, esse milagre vai chegar à plenitude, porque Jesus é gerado no seio de Maria sem a intervenção do homem. Isaac foi gerado por meio da intervenção de Abraão. Sansão foi gerado por meio da intervenção de Manoé, seu pai. Samuel foi gerado por meio da intervenção de Eucana, seu pai. João Batista foi gerado por meio da intervenção de Zacarias, seu pai. Jesus foi gerado diretamente pelo Espírito Santo. Tudo isso aqui, queridos irmãos, é para nos dizer que para Deus, nada é impossível. E Ele age sempre em favor dos mais fracos, dos menores, daquela mulher, Isabel, que estava numa situação de humilhação pública. Ele age contando como instrumento a Virgem Maria, uma jovenzinha, talvez de 16 anos, que morava na Galileia, uma região paganizada de Israel. E ele age nos pequenos em favor da salvação de um povo. Isaac foi gerado para que por meio dele fosse gerado um povo. Sansão foi gerado para que por meio dele acontecesse a salvação de um povo. Samuel foi gerado para que por meio dele o povo voltasse à fidelidade. Era um período de um sacerdócio muito infiel.
Eli, mesmo tendo ficado muito tempo ali à frente da religiosidade em Israel, mas ele era um homem bom, Eli, mas ele permitia a infidelidade e não corrigia. Por isso ele acaba, na linguagem do Antigo Testamento, sendo castigado. Samuel, então, ele vem para trazer o povo à fidelidade à lei. João Batista vem também pela nossa salvação, porque ele vem para mostrar o Messias, aquele que deve ser seguido, aquele que deve ser acreditado. E na plenitude dos tempos, milagrosamente, sem intervenção do homem, numa geração totalmente realizada pelo Espírito Santo no seio de Maria, vem Jesus, para a salvação de todos os homens, de todos os tempos, em todos os lugares. É assim que Deus age. Ele age por meio dos pequenos, e ele age em vista da salvação de todos. Possamos então, queridos irmãos, como pequenos, nos colocarmos nas mãos de Deus. E da mesma forma que todos esses homens tiveram uma missão de comunicar a salvação a outras pessoas, ele também vai fazer uso da nossa pobreza, da nossa pequenez, para salvar a muitos, mesmo que nós não os vejamos. João Batista não tinha, Jesus tinha, porque Jesus é Deus. Jesus, na sua vida pública, onisciente, como sendo Deus, ele via o alcance da sua vida na sua frente, mas João Batista não. E nós fomos alcançados pelo sim de João Batista. A Virgem Maria também não tinha noção dos efeitos do seu sim, mas nós fomos alcançados pelo sim de Maria. Ainda que sejamos pequenos e com a visão limitada, nós não temos noção do alcance do nosso sim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.